Fala pessoal, estão aqui em mais um vídeo do grupo GeoFarm. Hoje vamos estar apresentando a prevenção de doenças na cultura do tomate, utilizando o método Tomcast. O Henrique vai estar falando um pouco mais para vocês sobre isso. Segue aqui na descrição o nosso e-mail e contato. Qualquer coisa, por favor, dê um like. É isso aí, muito obrigado. E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre previsão de doenças na cultura do tomate utilizando o método de Tomcast. Para começar aqui, existem dois tipos de plantas: plantas determinadas e plantas indeterminadas. As plantas determinadas geralmente amadurecem mais cedo, porque, uma vez que as flores são formadas, elas desviam toda a energia para preencher e produzir uma safra uniforme. Elas são usadas com mais frequência quando as estações são mais curtas e apenas uma safra é produzida. As plantas indeterminadas continuam a produzir flores. Essa cultura, se mantida, pode fazer o melhor uso de uma estação prolongada. Quando que vai utilizar uma ou outra? As plantas determinadas, como você pode ver na foto aí, ela tem essa característica de um arbusto pequeno, ela se fecha mais, tem essa característica mais rasteira, né? E a planta indeterminada é a planta que vai ser feita nas estufas, né? Ela vai crescer mais verticalmente, vai ficar mais alta e vai criar esses cachos aí de tomate. As plantas determinadas são usadas em locais mais frios, onde não se tem a safra o ano todo, né? No caso dos Estados Unidos, lá neva, tem só uma estação quente, então lá eles utilizam desse tomate para fazer o cultivo. Aqui no Brasil, como a gente tem o ano todo produção e é calor também, a maior parte do tempo, a gente usa as plantas indeterminadas, porque elas ficam produzindo o ano todo, florindo o ano todo, e mesmo que em determinadas estações fique mais frio, ela ainda consegue produzir. As exigências que o tomate tem: é uma cultura de estação quente, ela sempre vai procurar temperaturas mais quentes, né? Mesmo que amenas, mas temperaturas mais quentes, e abaixo de 10 graus, essas plantas podem ser prejudicadas na germinação e o crescimento inicial vai ser menos vigoroso. A temperaturas extremas, acima de 35 graus, reduzem o pegamento dos frutos e restringem a coloração vermelha. Se o estresse hídrico e altas temperaturas ocorrem ao mesmo tempo, a planta irá produzir frutos mais frágeis. Outra coisa também é a questão da temperatura ótima que o tomate tem para produzir, que é entre 18 e 27 graus. A umidade relativa ótima é de 60% e 80%, conduzida numa casa de vegetação. E as datas para maturação variam entre 60 a 70 dias. Para variedades cultivadas em determinadas latitudes, localizadas mais ao norte, até mais que 95 dias é necessário para produzir, né? Que geralmente são nos lugares que tem uma única colheita. Bom, agora em relação ao Tomcast. O que é o Tomcast? Ele é um modelo baseado em dados de campo que tenta prever o desenvolvimento de doenças fúngicas. Os registradores de dados colocados em campo estão registrando os dados horários, de umidade e temperatura das folhas. Temperaturas das folhas no sentido de que a temperatura que as folhas estão em contato, certo? Esses dados foram analisados por um período de 24 horas e podem resultar na formação de um valor de severidade de doença, que é representado pela sigla VSD. Você vai ver mais pra frente no vídeo na parte das tabelas. À medida que a VSD se acumula, a pressão da doença continua aumentando na colheita. E quando o número VSD acumulado excede o intervalo de pulverização, recomenda-se uma aplicação de fungicida para aliviar a pressão da doença. Em outras palavras, um VSD é uma representação numérica de quão rápida ou lenta a doença está se acumulando em um campo de tomate. O VSD é determinado por dois fatores: a umidade e a temperatura nas folhas durante as horas das folhas molhadas. À medida que o número de horas úmidas das folhas e a temperatura aumenta, o VSD se acumula a uma taxa mais rápida. Ou seja, conforme a gente está medindo ali a temperatura média e a umidade que está no ambiente que a planta do tomate está instalada, isso que vai definir, de acordo com os dados registrados e os cálculos feitos, se aquele dia é um dia ou não de severidade para aquela doença. Agora a gente vai para a questão das tabelas, certo? Porque a gente entra nesse site aqui, ó, o Instituto Nacional de Meteorologia, para pegar uma tabela de dias, de temperatura por hora e a questão da umidade relativa do ar. E para fazer isso a gente vem aqui, estações e dados, dados meteorológicos, estações automáticas.
Clicando aqui, ele vai abrir esse mapa do Brasil aqui, certo? Pode aparecer esse erro aqui, mas pode ficar tranquilo. E aqui você vai ver, né? Tá em ordem alfabética, primeiro por estado, depois por cidade. Como aqui a gente está em Pompeia, né? A cidade mais próxima, a estação mais próxima fica em Marília. A gente vai até Marília. Aqui. A estação Marília, A763, código, registro. Bom, a gente vai clicar aqui em dados, né? Esse ícone aqui com vários zeros e uns. Vai abrir essa nova página aqui. E bom, vai ter esse quadradinho aqui pedindo a data de início, fim e o número para a gente digitar aqui, que eu vou colocar 1706 aqui, no caso dessa imagem, né? A data de início, se você for fazer umas pesquisas aí, você vai ver que ele só registra 365 dias, os últimos 365 dias contando com hoje, né? Então eu vou colocar aqui, ó, exatamente um ano antes de hoje. Então você pode ver que ele vai mostrar aí pra gente os dados de hora. Aí, ó, a tabela. Tem o dia 27 aqui, ele não está mostrando pra gente, já está restrito. Então ele vai contar só a partir do dia 28, que a gente pode ver, né? Ele tem a questão da data, a hora, a temperatura, a umidade, ponto de orvalho, a pressão, o vento, a radiação e a chuva. Todas essas coisas todas essas informações estão aqui, hora a hora de cada dia, né? De 0 até 23, que no caso seria meia-noite até as 23 horas. Então, feito isso, a gente vai transpor essa tabela aqui para o Excel. Aqui a gente tem na tabela do Excel construída já, né? No caso seria essa daqui. Depois que a gente transpor de lá do site para cá, ele ficaria desse jeito aqui, ó, com essa cara. Bom, feito isso, a gente vai calcular se aquela hora foi uma hora de molhamento. O que é isso? Como a gente foi falado, né, ele leva em condição a questão da hora de molhamento, né, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Por quê? De acordo com vários estudos, né, várias pesquisas que a gente disponibilizou na apostila que está aqui no link da descrição do vídeo, acima de 90%, 95%, cada literatura indica números mais ou menos nessa casa, né, de 90% a 95%. Então, quando você se tem umidade relativa do ar acima de 95%, no caso dessa tabela aqui que a gente está calculando, vocês podem ver aqui 95%, eu estou considerando isso como folha molhada, é uma hora de folha molhada. Quer dizer o quê? Que se naquela hora, fazendo essa questão de máxima umidade, teve molhamento na folha, então eu vou considerar que aquela hora é um 1, como está escrito aqui no comando do Excel aqui. Se não, eu vou registrar ele como um 0, que aí ele não contou como hora molhada. Certo? Ele vai fazer isso dia a dia. Você pode ver que começa do dia 22, certo? Vai descendo, dia 23, já teve aqui umas horas de molhamento, 24, 25, do 11 de 2018, e vai descendo até chegar no último dia que eu peguei aqui. E, enfim, essa é uma questão do dia que você fizer isso, né? Então, isso vai estar registrado lá nos seus dados. Feito isso, a gente vai para a planilha 2. Ela já está mais ou menos construída aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que ela significa, certo? Bom, nós temos aqui uma tabela de valores de severidade de doença. Essa tabela foi feita por Maiden, aqui tem a fonte, né, mostrada aí. E o que essa tabela fala? Temos 4 temperaturas aqui, de 13 a 17 graus, 18 a 20, 21 a 25, 26 a 29. Cada faixa de temperatura dessas tem também uma faixa de horas de molhamento, que vai definir de 0 a 4 os valores de severidade da doença. Então, por exemplo, aqui a gente colocou, né, todos os dias, aqui pegamos do dia 22 de 11 de 2018 até 31 de 1 de 2019, só para fazer uma conta aqui e mostrar como é que a gente faz os cálculos disso daí. Feito isso, a gente calculou aqui, né, pegou e construiu essa coluna com as datas, né, e temos aqui HMF, que é a hora de molhamento foliar. Como funciona essa fórmula aqui? É um soma-C. Ele vai somar todos os valores se, né, a condicional, o intervalo, ele vai pegar o primeiro intervalo aqui, né, da planilha 1, que é as datas, forem iguais ao número que está aqui na planilha 2, certo? Que é o J3, que é esse 22 do 11.
Então, se ele for igual ao J3, ele vai somar os valores de... Só um instantinho, deixa eu subir lá para mostrar para vocês. Ele vai somar os valores de hora molhada aqui que a gente calculou, de acordo com a umidade relativa do ar. Então, no caso do dia 22, ele somou 0, porque em nenhum momento desse dia a máxima de umidade atingiu os 95%. Já foi diferente no dia 23, que teve 10 horas de molhamento foliar. E assim por diante. Cada dia vai ter a sua hora de molhamento foliar e a sua temperatura média, que é expressa aqui pelo TM. Ela é feita da mesma forma, vai pegar aqui o intervalo lá na planilha 1 e se ele for igual ao número que está aqui na planilha 2, o J3, que no caso é a data 22/11, ele vai fazer a média dos valores que estão no intervalo. Então ele vai somar todos os valores aqui de temperatura e vai fazer a média desses valores, que é, no caso aqui, a média de temperatura. Então, ele feita essa média de temperatura do dia todo, ele vai nos dar aqui a temperatura média, certo? Então, para a gente fazer essa conta aqui grandona, pode ficar tranquilo, eu vou passar uma explicação por cima, né, qual é a lógica dessa fórmula, mas tem a tabela desse exemplo que a gente está mostrando aqui no vídeo lá na nossa apostila. Primeiro eu classifiquei, né, em classes, como de 13 a 17, classe 1, 18 a 20 graus, classe 2, 21 a 25 graus, classe 3, e 26 a 29 graus, classe 4. Então aqui é uma forma para calcular se essa temperatura média está em qual faixa dessas aqui, certo? Então, no caso aqui 22,9, ela está na faixa da classe 3, e assim por diante. Feita essa classificação aqui, a gente vai usar esse número para calcular a severidade daquele dia. Certo? Essa aqui é uma conta bem grande, muito doida, que vai calcular. São várias condicionais, né? Se a hora de molhamento foliar, levando em conta, né, a questão da classe dele, vai pegar aqui qual dessas classes, a hora molhar que ele teve e vai nos dar o valor da severidade dele. No caso aqui do dia 22, a severidade foi 0, porque ele não teve nenhuma hora de molhamento foliar. Já no dia 23, ele teve 10 horas de molhamento foliar. E ele está na classe 3 aqui, ó, de 21,8. Se ele está aqui e teve 10 horas de molhamento foliar, a severidade dele é 2, certo? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui para todos os dias que a gente tiver. Pode ver aqui que a fórmula vai se seguindo aí e o cálculo vai mostrando aí para nós qual é a classe, né, nesse campo aqui, nessa coluna aqui, e a severidade nessa daqui. Essa coluna aqui é a severidade acumulada. O que essa coluna quer dizer? Quando você tá olhando aqui, né, essa outra tabela aqui de tratamento total comercial, isso aqui é uma tabela de produção de tomate, né, e tem o descarte também de tomate em função da severidade acumulada e quando ele faz a aplicação do fungicida semanalmente. Como que isso funciona? A severidade acumulada é o seguinte: de acordo com os estudos, né, que tem lá nas referências da apostila, nós temos alguns trabalhos, né, falando sobre isso. Qual é a melhor severidade acumulada para você fazer uma aplicação de fungicida? Existem várias coisas para se levar em consideração. Mas o que é uma severidade acumulada? Por exemplo, se no dia 23 a severidade foi 2, no dia 24 a severidade foi 4, a severidade acumulada dela é 6, porque ela vai somando todas as anteriores a ela. Se a gente utilizar o padrão como 15, no caso aqui de 15 a severidade acumulada, a gente vai descendo aqui, né, uma fórmula bem simples, vai somando a anterior junto com cada linha dele. Se chegou no 15 aqui, o que acontece? Severidade 15, a gente vai pulverizar. Então, essa severidade vai zerar, porque foi pulverizado. Então, teoricamente, você fez o controle dos fungos que estão ali na sua plantação de tomate, e a severidade vai começar a contar novamente do zero. No caso, essa daqui tem que ser igual à coluna da esquerda dela, certo? Então, isso vai aumentando, até chegar no 15 de novo. Então, a gente pulveriza. Beleza? Aqui de novo, a gente reseta ela e coloca a da esquerda para ir somando depois, né? Que essa aqui vai ser igual a essa daqui, mais essa. Tá vendo? Ó? Até chegar
no 15 de novo, né? No caso aqui passou para 16, né? Então a gente vai pulverizar. E vai refazendo, né, essa conta para todos os dias que a gente tem. Então, no caso aqui, nesse intervalo de 3 meses, aproximadamente, um pouquinho menos, a gente pulverizou 3 vezes, né? No caso, se a gente está vindo aqui do dia 22 do 11 de 2018 até 31 do 1, se a gente pulverizasse semanalmente, a gente ia ter, no mínimo, 9 aplicações de fungicida. Então, a gente está aplicando bem menos aqui nessa questão da severidade acumulada. Mas você pode ver aqui nessa tabela que ela fala, né, com 10 números de severidade acumulada, 15, 20, 25, 30 e aquele aplicado semanalmente. O que você tem que levar em consideração para tomar atitude e escolher qual dessas severidades você vai escolher? A produção total, comercial, do tomate extra A ou tomate extra A. Cada um deles teve uma produção, um número de descarte, e também a produção total. Aqui você vai comparando, né? Porque você tem que levar em consideração o custo do fungicida que você está aplicando, fora a questão da produção que você está economizando aqui, produzindo mais ou menos, dependendo de qual método você utilizar, e o descarte, né? Se está sendo maior ou menor. Isso vai depender de quem está a cargo da horta de tomate. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente vai conversar com vocês. De novo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e é isso aí. Muito obrigado.